Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Estou aqui nesse dia para mais uma mensagem, mais uma ministração da palavra de Deus para o nosso coração. E hoje eu vou falar sobre multiplicação. A palavra que eu vou ler está em João, capítulo 6. Diz a Bíblia assim, versículo 2: E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu venho falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu quero falar para você que Jesus, ele é o Deus da multiplicação. A Bíblia conta, meus irmãos, que uma multidão seguia Jesus. Por quê? Porque todo mundo via os milagres que ele operava, as curas que ele fazia, os endemoniados lá que ele libertava. Todo mundo via o operar, né? O trabalhar, o sobrenatural através da vida de Jesus. Então as pessoas, elas queriam ver mais, né? A curiosidade tá ali. Uns, como eu sempre falo, tinha os curiosos que só queriam contemplar ali, ver. Tinha os que precisavam do milagre também, né, meu irmão? Tinha discípulo, tinha até inimigo tava andando ali, né? Via, ficava vendo. Não andava junto, mas ficava vendo. Então, tá falando aqui que a multidão seguia porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E Jesus, ele subiu ao monte com seus discípulos, meu irmão. E Jesus, ele estava sempre ensinando, ele estava sempre, né? O que mais Jesus fazia, tem gente que pensa que era curar, né? Lógico, ele curou muito. Todos que vinham até ele curava, mas ele ensinou muito. Até através das curas, Jesus trazia o ensino. O ensino é fundamental, meu irmão. Quando a gente aprende, a gente não fica mais assim, ignorante em relação às coisas, né? Então, quando você aprende, ninguém te engana mais. Então, Jesus, ele estava ali ensinando o tempo todo, né? Falando do reino de Deus, mostrando o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. E aqui a Bíblia diz que quando Jesus estava no monte, que ele levantou os olhos, ele viu aquela grande multidão vir ter com ele. Ele viu a multidão se chegar. E ele falou: onde a gente vai comprar pão para eles comerem? E Jesus perguntou isso, mas Jesus perguntou para provar ali os discípulos. Na verdade, Jesus sabia que um grande milagre estava para acontecer ali naquele lugar. E às vezes é assim na nossa vida, né? Ele pergunta para nós, né? O que você vai fazer para ajudar? O que você vai fazer com isso aí que está nas suas mãos? Mas ele já sabe o que ele vai operar, ele já sabe o milagre que ele vai fazer na nossa vida. Ele é tremendo. E a Bíblia diz que Filipe falou assim: olha, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ou seja, a gente não tem suficiente aqui para... Ele quis dizer assim, nem que a gente compre muito pão, muito dinheiro de pão,
não vai ser suficiente para alimentar toda essa multidão, porque tinham 5.000 homens, tinham as mulheres e ainda tinham as crianças, ou seja, era muita gente ali, né? A Bíblia fala de 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças. Então você imagina que eu creio que devia ter o dobro disso daí, né? De pessoas. Então, meu irmão, ele começou a perguntar para os discípulos, e os discípulos falaram: olha, muito dinheiro não ia ser suficiente para comprar pão para tanta gente, ou seja, impossível. Eles quiseram dizer para Jesus assim, impossível alimentar eles. E aí, meu irmão, André, né, ele falou assim: olha, aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas, né? Não é nada, não vai alimentar nem a gente, ele queria dizer ali, né? E aí Jesus falou assim: olha, manda sentar todos eles, manda eles todos se sentarem. E aí eles se sentaram, como está descrito aqui, né? Sentaram-se em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, deu graças, né? E repartiu pelos discípulos. E os discípulos repartiram com a multidão. E meu irmão, creia, está escrito aqui que eles comeram, se saciaram, né? Tipo assim, eu creio que eles já nem aguentavam mais, assim, já estavam satisfeitos, já tinham comido tudo que eles podiam e mais um pouquinho. E aí Jesus falou: agora recolhe o que sobrou. E do que sobrou, 12 cestos ainda sobraram, meu irmão. Impressionante como que Deus faz. O que essa palavra quer ensinar para nós nessa terça-feira? A Bíblia quer nos ensinar que o pouco que a gente tem, quando a gente apresenta para Deus, Deus transforma em muito, meu irmão. O pouco que você tem, quer ver uma coisa? Quando você receber seu salário, você que trabalha, pega antes de você gastar, né? Apresenta ele para Deus, fala: Senhor, eu tenho isso aqui, ó. Apresenta ao Senhor, me dá sabedoria para eu usar isso daqui, para administrar isso daqui. E meu irmão, Deus, ele multiplica. Ele é tremendo, ele é o Deus da multiplicação. A mesma coisa é o alimento. Vai lá, né? Na sua despensa, coloca a mão assim, põe as mãos mesmo e fala: Senhor, eu tenho isso aqui, ou só isso aqui, que às vezes é suficiente e às vezes é bem pouco, né, meu irmão? Tem gente que tem bem pouco, tem gente que tem bastante e tem gente que não tem nada, infelizmente. Mas aí você apresenta para o Senhor, você fala: Deus, é isso que eu tenho. E o Senhor, meu Deus, meus amados, Ele é o Deus que sacia você, a sua casa, e ainda, né, sobra para você poder ajudar pessoas. Ou seja, né, nada se desperdiça. Deus não gosta de desperdício, né? Eu aprendo com essa palavra que o Senhor, Ele não gosta de desperdício. Ele não gosta que a gente jogue as coisas fora, né? Quantas pessoas estão necessitando, quantas pessoas estão precisando. Então, nunca jogue nada fora, meu irmão, assim, né? Não deixe as coisas estragarem. Tem pessoas que deixam as coisas estragarem, né? Alimento mesmo, deixa estragar. Não, antes de estragar, se você não usa, né? Você não quer de qualquer forma, dá para alguém, meu irmão, né? Você querendo, você tendo para dar, dá para alguém, para você não ter que, né, desperdiçar, jogar fora, porque o Senhor não se alegra disso. O Senhor quer te dar e quer que você reparta também. Não é o resto, não é o que sobrou ali o resto, é o que você tem, você repartir. Então essa palavra é uma palavra breve. Hoje eu quero te explicar que Jesus, ele sempre faz muito além do que a gente pede, imagina ou espera. Porque os discípulos falaram: Senhor, a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos, mas isso não é nada para alimentar tanta gente. O outro discípulo falou: mesmo que a gente comprasse muito pão, não ia ser suficiente. Ou seja, olhando humanamente, eles falaram: não tem condição de alimentar tantas pessoas. Mas Jesus, meu irmão, é um Deus que ele traz existência, é um Deus que multiplica, né? É um Deus que ele sacia, e é um Deus que faz além daquilo que a gente pede e espera. E ele sabe, né, o que fazer. Eu vejo aqui que ele sabe o que fazer. Ele deixa a gente passar pelas situações às vezes, porque ele deixou os discípulos passarem pelaquela situação de ficar sem saber. E agora, o que a gente faz? Não tem como alimentar essas pessoas. E os discípulos, na verdade, meu irmão, a vontade deles era despedir a multidão, né? Deixa eles ir embora, Senhor, para eles buscarem comida em algum lugar. Mas Jesus falou: não, manda eles se sentar que eu vou alimentar todo mundo. Em outra palavra aqui, em outro evangelho, fala assim, né, meu irmão? Manda eles se sentarem que eu vou alimentar todo mundo nesse dia aqui. E é interessante que Jesus, ele prova as nossas atitudes, né? Quando os discípulos falaram que não tinha
alimento para todos, Jesus ficou meio que deixando ver até onde ia aquilo ali, mas ele sendo Deus, ele já sabia que um grande milagre estava para ser operado naquele lugar. E meu irmão, nessa noite eu quero dizer para você que Deus, ele pode operar também grandes milagres na minha vida, na sua vida. O que tem sido pouco para você? Eu te pergunto hoje. O que você tem visto e você tem achado que não vai suprir? O que você tem olhado na sua vida aí, na situação que você vive hoje, você tem pensado, isso aqui não vai ser suficiente? O que é? Isso aí que você acha que não vai ser suficiente, nessa noite eu te convoco assim a você apresentar diante do Senhor hoje mesmo. Não deixa para amanhã. Isso aí que você está achando que não vai ser suficiente, pega isso e apresenta para o Senhor. Deus, é isso que eu tenho. Nos meus olhos isso aqui não vai ser suficiente, mas eu apresento diante do Senhor, para que o Senhor venha abençoar. E eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho isso. Meu irmão, agradeço pelo que você tem. Eu te garanto que muitas pessoas têm menos do que você. Eu te garanto que muitas pessoas, muitas vezes não tem nada mesmo, como eu falei no início da mensagem. Mas se você tem um pouco, Deus, ele pode fazer isso daí que você tem, suprir e ainda sobrar. Porque ele é fiel, ele é Deus que multiplica. Ele não diminui, meu irmão. Eu não vejo Deus diminuir na palavra. Eu só vejo Deus somar. Eu só vejo Deus multiplicar. Eu só vejo Deus trazer a existência. Porque ele é assim, ele é um Deus tremendo. A gente nem merece, mas ele faz todas as coisas, pra mim e pra você. Então vai lá agora, depois que acabar essa mensagem, apresenta lá o que você tem pro Senhor. Apresenta lá o que você tem e fala: Deus, isso eu tenho, isso eu te agradeço. Por isso que eu já tenho, eu te agradeço, Senhor. E Deus, você vai ver o multiplicado, Senhor. E eu creio, meu irmão, que você vai contar testemunho de que você tinha pouco daquela situação ali, de alguma coisa, e o Senhor fez multiplicar da onde você menos esperava. É tremendo esse Deus. É sobrenatural. Deus do impossível. Deus do sobrenatural. É esse Deus que a gente serve, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Que o Senhor multiplique aí o que é necessário. Que seja material, que seja espiritual. Às vezes você tem pouca força, você fala de multiplicação, a pessoa só pensa em coisa material. Não. Deus não é limitado a coisas materiais somente. O material também. Mas às vezes você está com pouca força. E aí você fala: Deus, eu estou assim, na minha limitação mesmo. Senhor, me ajuda. E o Senhor, ele vai te ajudar, ele vai te dar força, ele vai te dar ânimo, ele vai multiplicar, meu irmão, esse ânimo aí. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, Que o Senhor te dê uma excelente noite, que você medite nessa palavra e que Deus faça cumprir a multiplicação sobre a sua vida, sobre a sua causa, sobre a sua casa e família também, em nome de Jesus. Deus abençoe, que a paz esteja com vocês. Amém?